Eu agradeço a compreensão de vocês com a minha máscara, mas eu estou com uma netinha prematura em casa, então eu uso máscara fora, que é para quando chegar em casa poder curti-la, né, um pouco. Vamos então, eu me sinto melhor de olhos fechados, Deus ouve o nosso coração, então elevemos o nosso pensamento a Deus, amado Pai, nosso Criador. Uma vez mais, nós estamos aqui e queremos nos conectar ao Pai com o Teu amor. Por isso nós agradecemos. Agradecemos, Senhor, pela vida, agradecemos por todos e por tudo que faz parte dela, a nos ajudar na nossa caminhada evolutiva. E como é bom, Senhor, quando nós temos a oportunidade de nos esforçarmos, abrirmos a mente, o coração, para ouvir o Evangelho de Jesus, que nos apresenta as Tuas leis divinas. Então, Senhor, gratidão à espiritualidade amiga desta casa, aos nossos amigos espirituais, pessoais, que nos auxiliam neste momento, na perseverança que nós colocamos nesse propósito de melhor compreender tudo isso que tem a ver com a nossa trajetória, com a nossa vida, com essa etapa da nossa vida reencarnados. Então, com o coração muito grato, nós, neste momento, pedimos a todos que ofereçamos em conjunto tudo o que nós temos de melhor no nosso pensamento, no nosso sentimento, e vamos oferecer a nossa querida Mazé e a família dela, para que eles se fortaleçam, para que eles se encorajem diante de mais uma prova da vida. E neste momento nós estamos enviando a ela os melhores fluidos, combinados com o nosso pensamento, nosso sentimento de muito amor, de muita amizade amorosa pela Mazé. E eu peço também que nós enviemos, e a espiritualidade vai carregar os nossos melhores pensamentos e sentimentos a todos os doentes do corpo ou da alma, próximos de nós, todos aqueles que precisam e que possam abrir a mente e o coração um tiquinho para receber. Gratidão, Senhor, mais uma vez, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, hoje eu separei para a gente uma reflexão a partir do capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e pensemos um pouquinho por que é que é no capítulo 9 que Kardec colocou essa temática, né? Tudo que está relacionado a bem-aventurados os mansos e pacíficos. Mansos no sentido de calmo, tranquilo, gentil, né? Porque manso dá uma ideia de daquela mansidão animal, né? E na verdade Jesus disse para todos nós, né? Toda a fala de Jesus, ela é interessada a todos nós. Vem depois de bem-aventurados os puros de coração, vem antes de bem-aventurados os misericordiosos, que na sequência virá amar o próximo como a si mesmo. Esse amar o próximo como a si mesmo é o capítulo 11. E aí a gente é interessante a gente observar essa didática de Kardec, né? Lá no capítulo 5 ele falou das aflições, no 6 ele falou do Cristo Consolador, nos mostrando que nós temos sim, nós estamos sim amparados, né? Aí ele vai falar bem-aventurados os pobres de espírito,
o que não é fácil, mas ele já dá uma dica para a gente, ó, humildade, né? E puro de coração, nós queremos, não queremos? Mas aí, encadeadinho a esse, antes de chegar lá no misericordiosos, para que a gente então possa amar o próximo, Kardec nos apresenta esse capítulo. Ele diz assim, no início, primeira citação: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu gosto dessa palavra herdar, porque está mais de acordo com a tradução. Essa tradução traz construirão a terra. E esse verbo dá uma impressão de posse da terra, né? Na verdade, herdar a terra, eu acho que está mais de acordo, e está em herdar, o termo herdar está no Evangelho escrito por Haroldo, né? E Haroldo Dutra Dias, explicado ali cada termo, cada tradução do grego, da tradução aramaica. E por que ele nos fala sobre herdar a terra? Essa terra, a ideia de possuir, nos estimula a pensar que é nessa questão da posse. Quando herdar, que terra é que nós herdamos? Que terra que nós recebemos e que terra que nós vamos deixar depois que daqui nos formos? Tem sentido, não tem? Precisa o quê? Da mansuetude, precisa dessa qualidade, dessa virtude. E aí na sequência, a citação é: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Também mudei pacíficos para pacificadores, como o Haroldo gosta também, porque pacíficos dá uma impressão que basta ser pacífico e tudo bem, nós seremos chamados filhos de Deus. E se a gente aprofundar o entendimento sobre essa proposta de Jesus, pacífico daria uma impressão de que a gente não faz o mal, eu sou uma pessoa pacífica. Mas leva também a gente a pensar na questão da passividade, né? Leva a gente a pensar que já que a gente não faz o mal, a gente é pacífico, então tudo bem, posso ser chamado filho de Deus. Lá no livro dos Espíritos, não vou me lembrar o nome da questão, mas está lá. Os Espíritos nos lembrando que não basta não fazer o mal, é preciso fazer todo o bem possível. Então a proposta de Jesus é que sejamos pacificadores. Pacificadores, nós seremos chamados filhos de Deus. É uma proposta de Jesus. Bom, quando ele fala na sequência, ele traz aquela passagem que ele diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu no juízo. E mesmo aquele que xingar o seu irmão também será réu. E o que disser é uma injúria, um julgamento, fizer um julgamento do irmão, será também considerado louco e merecerá o fogo do inferno. Jesus é drástico, ele dá uma ênfase a essa questão para a gente de fato entender. Nossa, mas ele foi bastante enfático aqui, né? A condenação merecerá a condenação do fogo do inferno. Nós já sabemos, depois de estudarmos 2000 anos, né, tudo que Jesus disse, e com a ajuda da doutrina espírita, que Deus não condena. Deus não condena. Todo mundo aqui sabe que Deus não condena, né? E o que nos condena? Nos condena a nossa consciência. Então, quando Jesus nos lembra, ele está dizendo: olha, não matarás, mas também não injuriarás seu irmão, não xingará, não pensará julgando seu irmão, porque a gente pode até, nós somos educados, né? Nós já estamos nós que estamos aqui já não xingamos, já condenamos o irmão na ação, não matamos mais, nós já matamos.
Já matamos. Se a gente olhar para a história da humanidade, todo mundo aqui um dia já matou. Não é isso? E aqui, a gente ainda, tomara que aqui nessa casa vocês não façam isso, porque acontece muito próximo de mim, de nós pensar, nós não falamos, nós não xingamos, nós não condenamos, às vezes nós nem julgamos, né? A gente vira, né, para não ver, para não continuar vendo a questão que está errada ali, mas a gente pensa, a gente ainda pensa, a gente às vezes ainda sente, a gente se desconforta, não é? A gente, no trato com o irmão, Jesus está nos mostrando aqui que a nossa consciência um dia vai nos cobrar. Se nós ainda não entendemos, porque faltam 2 capítulos para ele falar sobre amar o próximo, né? Se nós ainda não entendemos que nós precisamos amar o próximo, em algum momento a nossa consciência vai cobrar. E é disso que Jesus fala quando ele diz da condenação, né? E isso Jesus estabelece como uma lei. Tudo que Jesus apresenta, se a gente for estudar a fundo cada frase de Jesus, sendo ele um espírito puro, ele trouxe para a gente tudo aquilo que a gente precisa saber sobre o Pai, sobre o Criador, sobre Deus. E quando ele fala sobre Deus, ele está falando não de um ser que a gente consegue alcançar. Ele está falando de um ser que a gente não consegue imaginar. Mas Jesus nos aproxima de Deus ao nos mostrar todos os atributos da bondade e do amor divino. Então, ele está falando das leis divinas. Jesus estabelece isso como lei. Ele diz que, Kardec, ao explicar isso, vai nos lembrar que a intenção, ela agrava ou atenua a falta. Aí a gente pensa um pouquinho, onde é que está a intenção? Bom, a gente já não mata, beleza. Mas quando a gente matava, como é que começava e terminava num homicídio? E hoje a gente mata um monte de gente no nosso coração e na nossa cabeça. Eu não sei vocês, mas eu ainda faço isso. Eu tenho que fazer um esforço muito grande diante de algumas pessoas para não matá-la na minha cabeça e no meu coração. Mas vamos pensar, como é que começa então o matar? Ele não começa com uma pequena ira, um pequeno julgamento, um pequeno desconforto. Pensa diferente de mim? Não serve. Pensa diferente de mim? Vou cortar da minha relação. A gente ainda faz isso, o mundo faz isso. E se nós fôssemos melhores, nós não estaríamos aqui. Se nós estamos aqui, nós estamos para aprender. Porque se a gente não vigiar a ira, a gente vai chegar sim a matar alguém. Não matar, mas matar na mente, matar no coração. E é disso que Jesus veio falar para a gente. Ele vai nos dizer, Kardec, que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade. Então, se nós queremos caminhar com Jesus e chegar onde Jesus nos apontou que chegaríamos, nós precisamos praticar a lei de amor e caridade. E todo pensamento que é contrário a essa lei vai nos distanciar. E aí ele está falando do quê? Da origem de tudo. Onde que tudo se origina? Quando a gente vê um criminoso, né? E a gente julga o criminoso e a gente já condena, a gente precisa observar como foi que ele chegou naquele ponto. Porque um dia nós já fizemos isso. Como que se chega a um crime? Começa no pensamento. Começa na não vigilância de um pensamento. Aquele pensamento fomentado vai determinar o sentimento. Vai impedir que a gente construa sentimentos, bons sentimentos, sentimentos no bem. E vai, muitas vezes, se traduzir em palavras. E vai chegar às vias de fato e terminar numa ação. Uma ação muitas vezes nefasta. E aqui vocês podem dizer assim, nossa, ela está exagerando. Ninguém mata. Não, ninguém mata mesmo. Aqui nesta casa ninguém mata. Mas a gente pensa no matar, tirar a vida de alguém. Mas o que é a
vida tirada de um corpo de alguém. Quando tirou o corpo, já tirou o espírito, já matou o espírito, já matou dentro de si. É disso que Jesus está falando. Ele diz assim, que a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Então, para a gente chegar a essa caridade, a gente chegar a amar o próximo, como Jesus resumiu no principal mandamento, amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma, o próximo como a ti mesmo. Então, amar o próximo é o caminho para chegarmos a Deus. Se não amar o próximo, não vai chegar a Deus. E quando que a gente vai ser feliz? Plenamente feliz. Quando a gente chegar próximo a Deus. Né? Sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está no céu. Não é esse o caminho? Não é essa a lei? Tudo que Jesus nos falou, Ele nos falou para nos ajudar nessa nossa caminhada até o Pai. E aí ele diz, quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. Nos lembrando do vício que nos impede de praticarmos a lei de amor e caridade. Então, mas eu não sou egoísta. Beleza, tomara que vocês aqui não sejam egoístas. Mas se a gente fizer a gente fizer um exercício de autoconhecimento, se a gente observar o nosso pensamento, o nosso sentimento, nossas palavras e nossas ações, nós somos 100%? Já. A gente não tem egoísmo? Nenhum egoísmo? 1% de egoísmo a gente não tem? A gente seria capaz de se despojar de tudo que a gente tem em prol do próximo? Acho que é difícil, não é verdade? Nós estamos aqui para exercitar. E é nisso que o Espiritismo vem nos ajudar. Jesus sabia que a gente não ia conseguir fazer isso muito rapidinho. Está esperando a gente. Mas se a gente não fizer, ninguém vai fazer por nós, né? Na Instrução dos Espíritos, Lázaro nos fala sobre a afabilidade e a doçura. E ele diz assim, lembrando, caridade como Jesus entendia a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão de todas as ofensas. Lázaro começa assim, a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Então, muitas vezes a gente lida com aquilo com aquilo que nos provoca, né? Nos provoca o pensamento, nos provoca o sentimento, a gente reage, a gente fala o que não devia, faz o que não devia. Por quê? Porque a gente não tem a gente está lidando com efeito, quando a gente reage, é o efeito. Por que a gente reage? Porque a gente não está mais vigilante quanto à causa. A causa de tudo aquilo que é contrário à lei de amor e caridade é o egoísmo, é a minha condição. Se eu não olhar para mim, porque é muito fácil olhar para o outro, não é? É muito fácil ver como é que os outros estão, não é verdade? A gente reconhece rapidinho no olhar, no jeito da pessoa, na roupa da pessoa, a gente reconhece um monte de coisa, né? Agora, quando que a gente olha para a gente observar a causa daquilo que em nós não está bom? Porque quando o outro nos desconforta, nos desafia, o outro nos agride, quando o outro nos faz mal, quando o outro nos maltrata, o outro não está promovendo bem. Mas como é que eu reajo a isso? Como é que eu me sinto em relação ao outro? Eu já corto o outro de cara, eu já revido, eu já reajo. Então, Lázaro vem nos lembrar que a gente vive muitas vezes uma hipocrisia. A gente consegue ser educado, a gente consegue até tratar bem as pessoas, mas no nosso íntimo nós estamos de fato puros, né? Com o coração puro, como já estava ali no capítulo anterior, falando da pureza de coração. Um espírito amigo vem falar sobre a paciência. E ele diz assim: a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, que é o enviado de Deus.
Perdoar, e aqui ele já está falando então da benevolência, da indulgência, do perdão, é um dever, é uma lei divina. Se é uma lei, ela estabelece que a gente tem um dever. E a gente se sente assim, perante a lei divina? Lembra, o que é o bem? O bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei divina. E o que é o mal? Tudo aquilo que é contrário à lei divina. Por que a gente ainda faz o mal? Por que ainda não, a gente não faz o bem o tempo todo? Né? Como Paulo dizia, né? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Então, por que a gente não é 100% bom? Por que a gente não faz o bem 100%? Porque a gente não conhece a lei divina. Quando a gente conhecer as leis divinas, vai ficar muito mais tranquilo a gente acertar o rumo e deixar para trás aquilo que é contrário à lei divina. Mas sem conhecer, como é que a gente vai saber, né? E aí ele diz, coragem, amigos, Cristo é o vosso modelo. Eu tenho mais 5 minutinhos? Que hora que eu tenho que parar? Mais 5 minutos. Tá legal. Lázaro volta e fala para a gente sobre obediência e resignação. Ele vai falar que a obediência é o consentimento da razão. Então, muitas vezes, a gente não gosta muito da obediência, né? A gente se nega a obedecer. A gente gosta de ser rebelde. Se tem que obedecer alguma coisa, a gente já teve que obedecer o pai e a mãe quando era pequeno, teve que obedecer o professor, teve que obedecer não sei quem. Chega, tem hora que a gente quer liberdade, não é? Ele vai nos lembrar que a obediência é o consentimento da razão. De novo, obediente a quê ou a quem? A gente precisa observar a que nós devemos então ser obedientes. A lei divina, né? E ele lembra que a resignação é o consentimento do coração. Não basta a gente pensar com a razão e dizer, por desaforo, né? Para ser inteligente, eu vou obedecer a lei divina, mas se não tiver no nosso coração, se não tiver no nosso coração, é aí que ele nos lembra que é obediência e resignação, né? Para a gente então ser dócil às leis de Deus, a lei do progresso, né? Sobre a cólera, um espírito protetor vai dizer que é o orgulho que nos leva a nos julgarmos mais do que nós somos, que é o contrário da humildade, né? A humildade é a gente saber de fato como é que a gente é. Eu sou muito imperfeita, beleza, Nilzeli, vamos lá, vamos trabalhar para você ser melhor. Se você não reconhecer se eu não me reconhecer, eu não reconhecer as minhas imperfeições, como que eu vou ser melhor? Eu não vou. Então o orgulho, ele gosta de esconder isso. A gente, eu me acho melhor do que eu sou. Tá, belezinha, não faço nada, continuo do meu jeito que eu sou, né? A cólera nada resolve, ela só altera a saúde. Muitas vezes nós não percebemos que alguns dos nossos problemas de saúde nasceram lá atrás, quando a gente ainda não conhecia o espiritismo, quando a gente ainda não sabia dessa lição, quando a gente alimentou a cólera. Então, lembrando disso. E para terminar, Hahnemann nos traz na última instrução, ele vai falar que é uma consequência do orgulho que se encontra mesclado a todas as nossas imperfeições. Eu já adiantei um pouquinho, né? O Hahnemann. Justamente porque quando a gente olha para as próprias imperfeições, é muito difícil a gente reconhecer as próprias imperfeições. Porque a gente já conquistou um monte de coisa boa, a gente acha que está bom. Por quê? Porque o orgulho está escondido lá. O orgulho está escondido, faz a gente evitar certas pessoas, evitar certas questões, evitar certos trabalhos, a gente evita um monte de coisa por orgulho, né? Ele está nos lembrando que todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Muitas vezes a gente ouve pessoas falarem, a carne é fraca, né? O corpo é fraco. Não é a carne que é fraca. Todo o nosso corpo obedece ao espírito, a nós espíritos. Então tudo está no espírito. Aquela imperfeição está no espírito. O esforço para modificar a imperfeição, combater a imperfeição e desenvolver a virtude está no espírito. E como é que é isso? É com a força de vontade firme. Lembrando, inteligência, liberdade de escolher e vontade.
atributos do Espírito. É assim que a gente vai se fortalecer diante das próprias imperfeições, dos próprios desafios, porque a gente pensa que o desafio é o outro que nos coloca. O outro só nos lembra, né? O outro que me desconforta, o outro que não me quer bem, o outro que me faz mal, ele só vem me lembrar no que é que eu preciso melhorar. Então, essa lição é muito, muito... Eu sou apaixonada por esse capítulo. E eu sempre faço essa recomendação. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo? Chegue em casa, dá uma lidinha nele de novo para vocês verem que maravilha a espiritualidade está aqui nos ajudando e vai continuar, para vocês verem quantas pérolas mais que tem nesse capítulo para nos ajudar aí no nosso fortalecimento. O capítulo que é, É o nono do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu desejo, então, primeiro, gratidão por me ouvirem, uma excelente noite a todos e vamos uma vez mais. Vamos agradecer a espiritualidade que está sempre conosco se os nossos propósitos são no bem. Agradecer a Jesus, nosso guia, nosso modelo, nosso mestre, que está o tempo todo nos esperando para segui-lo. E vamos agradecer a Deus, ó Pai querido, que possamos ser instrumentos do Teu amor, Senhor, por pouquinho que seja, onde nós estivermos. Que assim seja, graças a Deus.